Sejam muito bem-vindos ao Café Científico do Senabio, o seu bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas. Hoje a gente está com o professor Alisson Roncalli. O professor Alisson é médico, mestre e doutor em engenharia biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é residente em radiologia pela Rede Dor. Tem pós-doutorado em anestesia e terapia intensiva pela Universidade de Dresden, na Alemanha. É professor licenciado aqui da UFRJ também. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira e como tem sido esse desenvolvimento passados anos. Alisson, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente ficou muito feliz com isso. Muito obrigado. Para começar, a gente queria saber se você pode falar um pouco para a gente como foi o início da sua carreira, como foram as suas motivações, as suas inspirações para entrar no mundo da ciência. Realmente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre quis entender um pouco mais os porquês dos processos fisiopatológicos de uma forma geral. Então, eu sempre procurei investigar e procurar associar, os sinais e sintomas com as causas, os mecanismos, as doenças e por aí vai. E isso me levou a algumas áreas muito peculiares, me forçando, inclusive, a procurar entender dentro dos aspectos mecanísticos, tanto os aspectos associados à fisiologia, em termos de base fisiopatológica das doenças, como também a aspectos de engenharia. Então, eu sempre tentei fazer da busca dos mecanismos de lesão das doenças o meu norte para ampliar, digamos assim, a área de conhecimento e buscar nas ciências básicas, tanto na fisiologia quanto no cálculo, na engenharia, as explicações, os modelos que melhor representavam determinadas condições. E, obviamente, há 20 anos atrás, fazer ciência translacional era uma coisa muito nova, assim, era visto pelos meus colegas como maluquice, e a gente foi buscando as áreas que pudessem preencher essas lacunas. Isso fez com que, após a minha primeira graduação, eu fosse fazer o mestrado em engenharia biomédica. Trabalhei no laboratório de engenharia pulmonar, na COP, onde tive uma base bastante sólida em cálculo, matemática, trigonometria, física, circuitos elétricos, e essa base foi tão forte que eu consegui, por prova de reingresso, entrar na UFRJ em engenharia, onde eu cursei até o 4º ano, mais ou menos até o final do doutorado, não concluindo engenharia eletrônica, porque logo após o doutorado fui para o pós-doutorado na Alemanha e fiquei por concluir a engenharia, mas foi uma experiência excelente que até hoje me ajuda muito na abordagem dos problemas médicos, o entendimento das ciências das engenharias. Tive o prazer de virar professor depois também no laboratório de engenharia pulmonar, que foi onde eu estudei, e na altura do concurso no Instituto de Biofísica, eu assumi essa dupla função, de lecionar tanto na fisiologia da respiração, no Instituto de Biofísica, quanto na engenharia pulmonar, assumindo as matérias de cálculo, além de fisiologia e modelagem matemática de sistemas biológicos. Então, foi mais ou menos esse o começo da carreira. Depois eu enveredei pelo processamento de imagens médicas, especificamente a tomografia computadorizada, era o exame que eu trabalhei na minha tese de doutorado. A gente escreveu alguns algoritmos, alguns softwares para quantificação de acometimento pulmonar, tanto em doenças agudas quanto em processos crônicos. Isso a gente já está falando de 2006, quando eu estava terminando o doutorado. Melhorei um pouco mais esses algoritmos e trabalhei com algoritmos de avaliação da circulação pulmonar na Alemanha, e nunca mais deixei o processamento de imagem médica, Então, aplicando técnicas de engenharia, trabalhando em cima da quantificação do acometimento pulmonar em imagem de tomografia de tórax. Aos poucos isso foi ganhando mais corpo. Hoje eu trabalho com inteligência artificial aplicada ao processamento de imagens médicas. Basicamente a gente trabalha com algoritmos de inteligência artificial por CNN, Convolutional Neural Networks,
onde a gente tem como principal objetivo mesmo a quantificação de acometimento pulmonar, tanto em doenças agudas quanto em doenças crônicas, e obviamente isso me levou a fazer medicina depois e a estar fazendo residência em radiologia, né? Digamos assim, do início ao fim, a trajetória, né? Ao fim atual, vamos dizer assim, né? Ainda tem coisa por vir. Ao fim aí. Continua. Exato, ao fim 3 pontinhos, é isso. Legal, Alisson. E, Alisson, fala um pouquinho, você já estava falando sobre isso, mas sobre as suas linhas de pesquisa, e agora pensando numa abordagem mais para a sociedade, né, para fora dos muros da universidade. Conta um pouquinho para a gente o que é que você faz e qual a importância disso, de novo, para a sociedade como um todo. Exato. O laudo radiológico, o laudo médico radiológico, ele costuma ser um laudo descritivo, né? Então, o radiologista descreve aquilo que ele vê na imagem, né, no exame, e a partir dessa descrição e da correlação clínica, a gente vai caminhando, né, na direção de um diagnóstico. Em geral, há uma dificuldade, né, metodológica até, e até de padronização, digamos assim, de métodos quantitativos. Então, eu vou dar um exemplo que vai ficar muito fácil de perceber a importância de avaliação quantitativa de imagens na medicina de uma forma geral. Então, por exemplo, na própria pandemia de Covid, talvez uma das frases que a população em geral mais escutou era o percentual de pulmão acometido, né, nos pacientes que desenvolviam a síndrome de desconforto respiratório agudo associada ao Covid. Então, a gente ouviu muito, o paciente foi internado com 70% do pulmão acometido, né. Então, 70% do pulmão acometido é uma variável quantitativa que passou a fazer parte do laudo radiográfico, que era um laudo descritivo, onde você simplesmente dizia que tipo de lesão você estava vendo e onde essa lesão se localizava. Então, de uma forma geral, o que a gente nota é que há uma certa variabilidade por falta de métodos, de fato, padronizados para a quantificação da extensão da doença. Então, uma das abordagens que a gente fez foi identificar automaticamente o padrão radiológico considerado anormal, e a partir da contagem de voxels da própria imagem de tomografia computadorizada, a gente era capaz de gerar um número que representava o percentual de acometimento pulmonar por doença, né, por padrão radiológico anormal. E isso foi feito de forma totalmente automática, por um algoritmo de rede neural convolucional, onde a gente tinha a imagem de tomografia de tórax sendo automaticamente processada, o pulmão era segmentado, e havia a quantificação, né, das áreas, por exemplo, de baixa atenuação, como enfisema, padrões císticos e por aí vai, até as áreas de alta atenuação, que seriam áreas de edema, consolidação, vidro fosco, né, fibrose, né, e a partir daí a gente conseguia dizer de forma automática quantos % do pulmão estava acometido, por exemplo, na COVID. Então, isso é um algoritmo que ajuda, digamos assim, o radiologista, na medida que ele não precisa estar quantificando, diminui a variabilidade entre observadores e gera um valor mais reprodutível, que pode vir a ser, inclusive, utilizado no follow-up desses doentes, quer dizer, na avaliação temporal desses doentes, para a gente ver tanto melhora quanto piora, para a gente avaliar a resposta à terapia e assim sucessivamente. Então, esse foi um projeto que a gente desenvolveu já dentro dessa linha de pesquisa, que teve o financiamento da FINEP, foi desenvolvido por uma startup da UFRJ, chamada Petrec, que acabou se tornando uma holding. Eu fui consultor médico desse projeto, e a coisa está crescendo nessa linha de quantificação de imagens médicas, que não está restrita ao tórax. A gente faz isso, por exemplo, para aneurisma de aorta abdominal, a gente consegue fazer isso para nódulos pulmonares e por aí vai. Então, é mais ou menos uma aplicação bastante prática, digamos assim, dessas linhas de pesquisa, na medida em que isso ajuda o radiologista a dar um laudo mais quantitativo também. Acaba gerando um dado para o paciente, né, para o médico que está acompanhando Exato. esse paciente, mais fácil de até ser interpretado, né? Exatamente, exatamente. Muito legal, Alisson. E por último, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a plataforma de PET/SPECT/CT aqui do Senabio, né? Já que você foi um dos responsáveis pela instalação, estava aqui presente desde aquela época, e a gente está aqui comemorando que essa plataforma está em fase final de conserto, já está voltando a funcionar. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi, o que é que você esperava, o que é que você espera dessa volta agora também.
Exato. Isso é uma outra área de pesquisa muito interessante, que é assim, a radiologia, de uma forma geral, ela lida com a alteração já estabelecida, quando a gente nota, inclusive, a alteração estrutural, né, no órgão, de uma forma geral. Os exames de medicina nuclear, né, a tomografia por emissão de pósitrons, por exemplo, ela lida com uma etapa que precede a alteração estrutural. Ela lida com a modificação metabólica, né? Então, ao nível do metabolismo celular, os processos inflamatórios, de uma forma geral, têm fases distintas que envolvem um aumento do metabolismo, né, que é o que a gente chama de fase de ativação, fase de proliferação, né? E, em seguida, a gente tem uma fase de reparo e cicatrização, que é onde a radiologia entra. A medicina nuclear entra nessa fase inicial, onde a gente tem alteração do metabolismo celular, né, com a ativação de células e o recrutamento de células por mediadores inflamatórios de uma forma geral. Então, o que a gente pode dizer de forma prática é que a tecnologia que a tomografia por emissão de pósitron pode nos dar é uma etapa que precede a alteração estrutural que o exame radiográfico, o exame radiológico vai nos dar em seguida. Então, essa era a nossa motivação quando a gente pensou na tomografia por emissão de pósitrons em linha pré-clínica, era exatamente identificar marcadores precoces da doença, né? Era identificar vias de tratamento, né, de diferentes acometimentos, né, e explicar também aspectos mecanísticos associados às doenças inflamatórias de uma forma geral, seja elas de cunho infeccioso, seja elas de cunho autoimune. Então, essa era a grande motivação quando a gente pensou em incluir a tomografia por emissão de pósitron, ou mesmo a medicina nuclear, porque o SPECT, né, que é o Single Emission Photon Tomography, também disponível nesse equipamento, né, é um equipamento que tem uma tripla modalidade, porque ele faz a tomografia computadorizada por raio-x, faz o SPECT e o PET, né. Então, a gente pensou em contemplar toda essa área, digamos assim, que antecede aquela alteração estrutural, né. Então, foi um desafio enorme, desculpa até te interromper, sendo complementado pelos outros equipamentos aqui do Senabio, né? A própria ressonância magnética, os equipamentos de ultrassom, ou de rastreamento em vivo. Exatamente. Com isso, a gente conseguia fazer um acompanhamento, digamos assim, do curso da doença, desde a fase celular até a fase efetivamente estrutural, onde a gente tem alteração da função do órgão, né? Então, naquela época, era um grande desafio isso, né? Foi um projeto pioneiro. A gente ter uma PET pré-clínica, por muitos foi visto como um desperdício, porque, enfim, o custo era muito alto, né? Mas a gente mostrou aí que há linhas de pesquisa que até hoje se beneficiam bastante desse tipo de conhecimento, né, e desse tipo de abordagem que a PET gera. Então, eu me lembro que eu tive que fazer uma peregrinação por diversas empresas, né, que eram as potenciais fabricantes daquele equipamento. A gente conseguiu fazer uma garimpagem entre grandes companhias que na época lidavam muito com a radiologia, né, e a gente conseguiu concretizar a compra, a instalação, a montagem de um laboratório de medicina nuclear, com os contadores Geiger, com toda a segurança para o manejo de substâncias radioativas, né, os chamados radiofármacos. A gente conseguiu fazer a instalação do PET-CT, a gente começou a fazer projetos onde a gente estudava a captação de FDG, né, que é a fluodesoxiglicose, um dos marcadores mais populares, digamos assim, na medicina nuclear, em diferentes aplicações, não só restritas ao tórax, mas em aplicações sistêmicas, aplicações associadas à oncologia, né, aplicações associadas à própria medicina nuclear, com o desenvolvimento de novos radiomarcadores correlacionados com a marcação da fluodesoxiglicose. E esse foi o grande benefício, digamos assim, que esse equipamento pôde trazer para a gente no entendimento dos mecanismos de doença. E para você ver como isso translada, hoje a gente está trabalhando com a mesma tecnologia em humanos e a gente está demonstrando que
o padrão de captação pulmonar, por exemplo, o padrão de inflamação persiste após um evento agudo como a COVID. Então, a gente hoje tem um trabalho mostrando que mesmo naqueles pacientes que têm uma função pulmonar normal pós-COVID, que tem um exame tomográfico normal ou com alterações sutis, o exame de PET mostra que ainda há uma componente inflamatória que perdura nesses doentes. A gente ainda vê uma doença do ponto de vista metabólico ainda residual nesses doentes. Então, isso fica bem claro como é que a gente chega da pesquisa pré-clínica, caracterizando mecanismos, levantando novas questões para uma aplicação clínica que vem a posteriori e que só é possível se a gente tiver um entendimento prévio ao nível de modelo, ao nível de experimentação pré-clínica. Então, é um exemplo bem interessante de como a pesquisa pré-clínica, de como essa pesquisa que correlaciona a parte metabólica, a parte imunistoquímica, né, a parte de microscopia, quer dizer, da célula ao sistema, né? Então, tudo isso a gente conseguiu cobrir com a estrutura, com a infraestrutura do Senabio, contemplando também o equipamento de PET SPECT-CT. É basicamente isso. Isso mesmo, Alisson. Eu adoro ouvir essas histórias, porque, assim, eu estava chegando no Senabio nessa época, e é muito bom ver exatamente o que você falou. A gente conseguiu montar uma estrutura de ponta, com equipamentos únicos na América Latina, no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, mas que a gente conseguiu também fazer esse pré-clínico interessante para a gente ter uma base satisfatória e consistente para os testes clínicos, né, para a gente poder levar isso para os seres humanos. Exatamente. Eu acho que isso é a evidência mais clara, né, do quão valioso é a pesquisa pré-clínica, do quão valioso é a pesquisa em ciências básicas, na medida em que ela não só esclarece mecanismos, como também gera aplicações clínicas, né? Então, a pergunta que se segue a partir de agora é qual é o impacto de longo prazo que uma alteração aguda pode ter ao nível de função estrutural, ou ao nível de função de um órgão ou até de sistemas, né? Então, é mais ou menos assim que as perguntas vão se construindo e que o conhecimento vai sendo formado, né? É verdade. Alisson, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por participar do nosso café. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, assim como eu gostei muito de participar aqui. E se você está assistindo a gente, ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa mais, quer saber sobre outro assunto que o professor Alisson não falou, coloca aqui nos nossos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em repassar as perguntas para o professor Alisson responder aqui para vocês. E muito obrigada e até o próximo Café Científico. Obrigado, tchauzinho.